Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje vai falar de A Bela e a Fera. O Onca, sim, essa semana eu assisti o filme, eu vou falar um pouco do filme e um pouco do que A Bela e a Fera, né, a história da Bela e a Fera nos ensina. Quantas vezes você mesmo pode ter se sentido a fera em algum lugar, ou na escola, ou no bairro onde você mora, algum lugar que você foi, dentro da sua própria casa? Em quantos momentos você não se sente como a fera se sente no castelo dela, acuado com relação a outras pessoas, com medo delas julgarem você por você ser você, ou com medo delas se afastarem de você por você ser você? E tem inclusive polêmica, né? Porque teve polêmica, porque agora dizem ter personagem gay, aí nossa! Vamos falar de tudo isso. Milho, 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 milho. Primeiramente, vamos falar do filme A Bela e a Fera. A história é o quê? Basicamente a mesma do desenho, então se você já assistiu o desenho, a história é a mesma. Pequenos detalhes mudam, é óbvio, né? Porque agora é live action, são com atores reais e tal. Tem animação também, mas é só, né, nos personagens do castelo, tá? A Chicrinha, o Bulinho, que mais? O Candelabro? É a Bulinho ou Chicrinha. O que eu achei bom que, né, a história não mudou muito, não tentaram fazer, nossa, uma grande inovação na Bela e a Fera, porque já é uma história boa, né? A história antiga, inclusive, que no outro canal, no Freak TV, eu contei a origem da história da Bela e a Fera, que é muito mais antiga do que talvez você imagina. A versão da Disney é baseada numa versão francesa, mas tem muita coisa antes, então se você quiser conferir exatamente qual a história real da Bela e a Fera, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, tá bom? Personagens. Primeiro vamos começar com Gaston, né? Eu nunca vi um cara real parecer tanto com o desenho. Ficou muito parecido, né? Luke Evans. Anote esse nome, eu nunca vi ele ser uma pessoa assim tão parecida com o desenho. No desenho, o Gaston, ele é meio bobão, assim, apesar, tipo, ele também é um pouco vilão, mas ele faz mais o papel daquele bonito e bobo que se acha do que vilão. No filme, né, no live action, agora de 2017, ele é um pouco mais vilão do que besta. Ele se acha também, né, porque, tipo, ele é aquele bonitão e tal, ele quer ser adorado por todos e tal, mas ele é um pouco mais vilão e tem um pouco mais de personalidade do que no desenho. Isso eu achei sensacional. Fora a caracterização, que não tem como você não falar que aquele cara não é o Gaston. O LeFou, que é o amigo do Gaston, né? Toda hora que eu olhava pra aquele cara, eu via nele o Jack Black. Alguns momentos ele chega a ficar tão parecido pra mim, né? É tão parecido com o Jack Black que eu achava que, tipo, sei lá, se era ele, se era um parente dele. O cara é muito parecido. Poderia ser o Jack Black naquele papel, apesar de que o ator que fez interpretou muito bem, soube aí, apesar dele ser um coadjuvante, aparecer bem no papel. A Fera, o ator é o Dan Stevens e ele, a maior parte do filme, né, passa meio que misturado com a animação 3D, né, porque tipo, é a Fera. E a Fera não foi usado só uma roupa nele e tal, mas também foi feito algumas coisas computadorizadas na Fera. E apesar de deixar ele com cara de fera, não tirou as feições humanas dele. Tipo, você conseguia ver expressões faciais na Fera mesmo com cara de fera. Um problema que eu senti na Fera, na verdade, não foi no personagem, foi na animação do personagem, que alguns momentos que ele tá andando pelo castelo e tal, eu não senti que, sei lá, que ele tinha peso na cena, como se ele tivesse ali realmente. Era como se ele meio que estivesse flutuando na cena, sabe? Você vê o personagem andando, mas tipo, percebe-se claramente que ele não tá pisando no chão, alguma coisa assim, ou o passo não tá em sincronia com a velocidade que ele anda. Coisas assim que, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu não senti que ele tava realmente ali na cena. Com questão de luz e sombra dele, tava tudo ok. Talvez eu esteja sendo muito chato nesse momento, né? Nossa, o passo da Fera não tá legal, mas me incomodou, eu vou fazer o quê? Mas a atuação dele como Fera ficou ótima. A Fera não é aquela coisa totalmente monstruosa, mas também não é um monstro bobão. Tá bem ponderado a questão de ser uma fera, porém ter um humano, né, internamente. Então isso ficou bem ponderado no filme. Tem momentos que ele age como uma fera, realmente tem momentos que ele age como um ser humano. Emma Watson no papel de Bela. Eu gostei, mas não gostei. Porque assim, Emma Watson, uma grande atriz, né? E agora já cresceu. Inclusive, essa menina, ela tem 26 anos, produção. Essa menina, ela tem 26 anos, mas é 26, né, que ela tem? Mas enfim, parece que o tempo parou pra ela. Parece que ela tem, sei lá, 16, 17 anos pra sempre. Ela tem cara de 16 anos. Se ela fala que tem 16 anos, eu acredito. Esse talvez tenha sido um problema de ela ser, ou aparentar ser muito jovem com relação, por exemplo, às outras mulheres da vila, por ser considerada a bela, né, a bonita e tal. Poderia talvez terem caracterizado ela como um pouco mais velha.
velha, porque eu acho que isso tem a ver um pouco com a caracterização da personagem também. Mas ela atua muito bem, fez o papel dela ok, tudo perfeito. Mas esse ponto de ela, não sei se ela pareceu muito jovem ou se ela realmente parece muito jovem. Ela tem cara de menina, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se foi... Talvez a caracterização acho que colaborou pra isso, pra ela ficar parecendo mais menina ainda. Poderiam ter caracterizado ela como um pouco mais adulta. Mas a personalidade dela é adulta, apesar disso. E mostrou também na medida certa a questão de... todo filme de Disney, de conto de fadas e tal... a mocinha indefesa e tal, ela não, né? Ela mostrou um ponto certo entre ser a mocinha do filme, né? Mas também ser um personagem forte, pontual na história. Só que o pessoal tem o hábito de dizer o que? O filme A Bela e a Fera é um filme que ensina você a não julgar as pessoas pela aparência, né? Só esse tipo de coisa e tal, que a gente tem que gostar das pessoas, mesmo, né? Ela sendo assim diferente de todo mundo. É isso também. Tem gente, inclusive, que fala que a Bela sofre de síndrome de Estocolmo, é isso o nome? Que quando você se apaixona ou, tipo, acaba achando boa uma pessoa que tá fazendo mal pra você. Eu acho que é muito além disso a história. A história da Bela e a Fera, ela ensina não só a não ter os preconceitos, mas ensina também como a sociedade julga a pessoa que é diferente, porque a Fera, inclusive, tem algum momento do filme que ela comenta que ela chegou a querer visitar lugares mesmo como Fera, e ela se sentia acuada de fazer isso pelo julgamento das pessoas. As pessoas tinham medo e se afastavam e não queriam ele perto, só por ele ser a Fera, mas tipo, ele sabia que ele era mais do que a Fera, né? Que ele era humano também. E ele queria conhecer lugares e visitar lugares e não podia pela imagem dele. Ele é julgado tanto ao ponto do que? De pessoas quererem caçá-lo, né? Como um animal irracional. Tipo, não que eles devam fazer isso com animais, também não devem fazer, mas chegam a caçá-lo como se ele não fosse um ser, como é que se fala? Quando tem sentimento, sensível. E pensando nisso, quantas vezes você mesmo pode ter se sentido a Fera em algum lugar, ou na escola, ou no bairro onde você mora, algum lugar que você foi, dentro da sua própria casa? Em quantos momentos você não se sente como a Fera se sente no castelo dela, acuado com relação a outras pessoas, com medo delas julgarem você por você ser você, ou com medo delas se afastarem de você por você ser você, ou com medo delas não quererem te ajudar por você ser você. E você, tipo, só tá sendo você, só tá vivendo sua vida. Aí as pessoas perguntam, Milho, meus pais não me aceitam. Milho, não sei quem não me aceita. Milho, eu tô passando por isso e isso porque eu sou assim, assim, assim. Mostra o filme A Bela e a Fera pra essas pessoas. Vai ser uma boa lição de moral exatamente pra eles perceberem, né? E talvez, quem sabe, entender esse outro lado. Não do lado da Bela, que acaba aí se apaixonando por uma fera, mas pelo lado de ser a fera até alguém gostar dela. O que a fera passa até o momento em que alguém finalmente entende o que é ser a fera. E essa polêmica, tem personagem gay, não sei o que, bobeira. Tem personagem aparentemente gay no filme? Tem, isso não é explícito, aliás, em nenhum momento, eu pelo menos não percebi explicitamente que o personagem é gay. Tipo, eles dão a entender. O que também não é problema nenhum, não atrapalha em nada. Quem se encanou com isso é trouxa, gente trouxa. Até porque, nossa, falaram até, a Disney agora, vários personagens gay, não pode, não sei o que, meu filho não pode ver gay. Você acha mesmo que um desenho vai fazer seu filho ser ou não ser gay? É isso mesmo. Pica-Pau já beijava outros bichos, né, do sexo masculino há muito tempo atrás. Quantas vezes o Pernalonga beijou o caçador, meu amigo? Né, o Pernalonga passava batom e beijava o caçador, se vestia de mulher. Sério mesmo que você acha que o personagem da Disney sendo gay vai transformar alguém gay? Tudo bem que você pode querer você dar esse tipo de orientação pro seu filho, né, sobre como é o mundo. Agora, achar que ele vai virar gay porque ele viu um personagem gay, aí já é demais, né? É muita trouxice pra eu aceitar isso como argumento. Então, ó, isso é balela, tá bom? Assiste A Bela Fera, eu gostei. Eu já tinha assistido o desenho, quer ver? Ó, eu tenho o desenho mesmo. Pega ali, produção, o desenho. Ó, isso aqui é uma raridade, edição especial. Ó, A Bela e a Fera, edição especial limitada, tá? Em VHS. Isso aqui é uma coisa que chama VHS, que existia no Egito Antigo, que não existe mais hoje em dia. Agora, você imaginar que teve lugar no mundo que proibiu a exibição da Bela e a Fera porque tinha um personagem gay, e no Brasil tinha gente falando que ia acabar com a Disney porque tinha personagem gay, não era pra ser engraçado. Mas quem manda a vida ser uma comédia? É triste, mas é engraçado ao mesmo tempo você ver esse tipo de trouxice. Obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido alguma coisa com ele, com A Bela e a Fera, e mostre esse vídeo pra alguém que talvez precise ouvir esse tipo de coisa. Me siga nas outras redes sociais, siga também a produção do Instagram. Até o próximo vídeo e tchau!